Pai do Senhor, queridos, espero encontrar todos bem. Muito bom a gente poder cultuar a Deus, não é? E nessa manhã aqui eu quero refletir com vocês sobre um assunto muito importante, pelo menos eu entendo isso. Mas antes disso eu queria orar com você novamente, podemos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio, pela liberdade, pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de nos reunir em Teu nome, Senhor. Talvez a gente não consiga aquilatar, Senhor, a preciosidade de estarmos aqui reunidos como Tua igreja, de estarmos juntos da Tua palavra para refletirmos sobre ela. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, Senhor, a entender e a valorizar, Senhor, o que vamos aprender da Tua palavra. Eu peço não só por esses que aqui estão, peço por aqueles que estão já pela internet participando do nosso culto e para aqueles que ainda porventura vão assistir a essa pregação e refletir sobre ela também. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu tenho prestado muita atenção em várias pregações que eu tenho ouvido durante esses últimos meses. Não só pregações que são feitas aqui na nossa igreja, mas pregações que eu consulto, que eu participo lá no Brasil. E parece que existe uma ligação entre os pregadores, tanto aqui como lá. E creio que isso está acontecendo ao redor do mundo inteiro. Parece que Deus está levando aqueles que têm a responsabilidade de expor a palavra de Deus a alertar a sua igreja. Aquelas igrejas que estão realmente fundamentadas na palavra de Deus, aquelas igrejas que têm Jesus Cristo como o centro da sua pregação, essas igrejas os pastores têm sido usados por Deus para alertar a sua igreja. E quando eu fui convidado para esse culto dos jovens, para trazer a palavra no culto dos jovens, uma coisa que eu comecei a orar a Deus foi: Senhor, o que é que a tua igreja precisa? Não é o que eu preciso, não é o que eu quero pregar, mas o que é que a tua igreja precisa ouvir? O que é que aqueles que vão estar participando conosco pela internet precisam ouvir? E Deus me levou aqui a 2 textos, mas antes desses 2 textos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo numa época, meus queridos, onde uma das muitas coisas que está acontecendo são as redes sociais, e principalmente aquelas que levam pessoas a seguir outras pessoas. Ontem em casa eu abri o computador e fui fazer uma pesquisa. É assim alarmante, é assustador. Existem artistas, existem jogadores de futebol e de outras áreas do esporte, existem pessoas comuns que arrastam atrás de si milhares e, pasmem, milhões de seguidores. O Cristiano Ronaldo, aqui em Portugal, é o primeiro. Arrasta multidões seguindo, é incrível, eu já presenciei isso, de pessoas comuns como nós, que começam a falar de determinado artista,
e sabe, Carol, um monte de coisa a respeito da pessoa. Sabe de tudo que está acontecendo. Eu fico assim impressionado. Eu falo, meu Deus do céu. Gastar tempo para acompanhar e seguir um mortal como eu. Essa semana morreu aqui um jovem português, que era um youtuber, morreu com 20, se eu não me engano, 28 anos de idade, ficou 80 dias em coma, e que tinha centenas de seguidores. E aí a minha pergunta, quando eu li essa notícia, eu falei, e os seguidores agora? Vão ficar sem referência. E hoje, meus queridos, eu quero pensar com você a respeito dessa questão de fazer parte de seguidores. Já de há muito tempo eu venho pensando nisso e Deus me conduziu mais uma vez a pensar sobre as multidões que seguiam Jesus. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Eu escolhi aí um tema aportuguesado. Ia colocar assim, escolha bem a sua turma, a tua turma, mas eu coloquei, escolha bem a tua malta. Concluí, meus queridos, lendo a Bíblia, refletindo nesses dois textos, que houve pelo menos 2 tipos de multidões que seguiram Jesus quando ele esteve aqui. E os textos que eu vou me basear se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, dos versos 23 a 25, repetindo, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 23 a 25, e Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos de 37 a 41, que nós vamos ler, não é? Comecemos pela primeira multidão. Vamos lá. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Quando vou ler a Bíblia para minha própria edificação, ou quando vou estudar a Bíblia para preparar uma pregação, eu gosto de me atentar aos detalhes dos textos. Isso é muito importante. Porque às vezes nós fazemos uma leitura superficial e nós perdemos algumas preciosidades que estão no texto. E como sempre faço, quero chamar a sua atenção para esses detalhes. E nesse texto diz que a fama de Jesus, se espalhou. É isso que aparece no texto. Jesus começa a operar milagres, Jesus começa a servir as pessoas, curando-as, libertando-as. E a fama de Jesus, ela começa a crescer. E a minha pergunta é, que fama era essa? O que é que as pessoas, depois que viram Jesus curar, Jesus libertar, Jesus operar milagres, o que é que começou a passar na mente daquelas pessoas? Que fama que Jesus ganhou? O que é que as pessoas que compunham essa malta, essa multidão, pensavam de Jesus e o que desejava de Jesus? Me parece, meus queridos, que o próprio texto nos responde, dando sinalizações sobre que fama era essa,
sobre o que motivou ou o que motivava aquela multidão a vir dos lugares mais longínquos à procura de Jesus. O texto que nós estamos usando, ele mostra para nós o que é que despertou, o que é que motivou aquelas pessoas. Nós temos que ter em mente o seguinte, que esse texto está inserido numa época em que não havia transporte público, não havia carro, não havia como se locomover de forma rápida. E essas pessoas vêm de lugares longínquos. Nós podemos concluir que as pessoas andavam dias até para se encontrar com Jesus. Porque elas tinham ouvido falar de Jesus, elas tinham a fama de Jesus havia chegado até elas e elas queriam vê-lo. Mas elas estavam motivadas por o quê? E olha o que o texto diz. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Pergunto para você, o que você acha que aquelas pessoas queriam de Jesus? O que você acha que levou aquelas pessoas a fazer todo o sacrifício que fizeram para chegar até Jesus? O texto está dizendo. O texto está mostrando. Sabe o que eles queriam de Jesus? A cura, a libertação, a solução para aquilo que os incomodava. Jesus, para essa multidão de pessoas que saíram de tantos lugares e que foram até ele, não passava de um curandeiro, de alguém que tinha o poder de exorcizar demônios, alguém que resolvia, alguém que tinha a solução para aquilo que eles não conseguiam resolver e só. É isso que o texto está mostrando. Uma multidão de pessoas decide seguir Jesus, decide ir até Jesus, mas a motivação que estava levando essas pessoas até Jesus era essa que nós vemos. Eu vou até Jesus porque eu quero cura. Eu vou até Jesus porque eu quero que Ele me liberte da possessão demoníaca que porventura possa estar atormentando minha vida. Eu quero ir até Jesus porque eu quero que Jesus resolva o problema. Esse problema que eu não consigo resolver. Eu já tentei de todas as formas. Eu já usei a minha inteligência, eu já usei o meu dinheiro, eu já usei minha sabedoria, eu já usei tudo. Agora, como não tem jeito, eu não consigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir até Jesus. Era isso, essa multidão. Mas aqui, meus queridos, eu quero chamar a sua atenção para uma segunda multidão. Uma segunda malta. Essa se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 2, versos de 37 a 41. Por favor, o slide para mim. Mais um. O texto diz o seguinte, em Atos 2, 37 a 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Assim como fiz com o primeiro texto, o texto da primeira multidão, quero chamar a sua atenção para os detalhes dessa segunda
desse segundo bloco de versículos, destacando o seguinte: os que de bom grado receberam o quê? A palavra. Os que de bom grado receberam a palavra. Você consegue perceber a diferença entre as duas multidões? A diferença entre a primeira multidão que foi até Jesus, que ia até Jesus, única e exclusivamente para buscar a cura, a libertação, a solução de problemas, e agora essa segunda multidão, essa segunda malta, ela tinha uma outra motivação. A palavra diz que eles de bom grado receberam a palavra. Enquanto a primeira estava voltada para os seus próprios interesses, a segunda estava interessada naquilo que Pedro estava dizendo quando disse: salvem-se desta geração perversa. Eu quero ressaltar o seguinte, meus queridos. O centro das atenções era o mesmo. Quem é que estava no centro das atenções? No primeiro texto, na primeira multidão e na segunda multidão. A pessoa de Jesus. O interesse, o centro do assunto era Jesus. Nos dois textos. No primeiro texto, a pessoa física de Jesus. No primeiro texto, Jesus em carne e osso, Deus encarnado, Deus habitando no meio de nós, operando milagres. Nesse segundo texto, Jesus já não está. Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, Jesus havia sido assunto aos céus. Perceba que em ambas as multidões, as maltas, o centro das atenções era Jesus, porém as motivações que as levaram a procurá-lo eram diferentes. E aqui eu quero chamar a sua atenção, meu querido. Nossas motivações em procurar Jesus, preste muita atenção. A minha motivação, a sua motivação em procurar Jesus, elas alteram não só a nossa conduta em relação a Ele, mas também os resultados da nossa escolha. Vou repetir. A nossa motivação em procurar Jesus, ela altera a nossa conduta com relação a Ele. Ela muda a nossa relação com Ele. Ela transforma a nossa relação com Ele. E os resultados também disso. E aí eu pergunto para você, que está aqui nessa manhã, que está nos assistindo, que vai nos assistir. Qual o interesse da malta? Qual o interesse da multidão que você está seguindo? Porque se você não percebeu, você está seguindo uma multidão. Eu estou seguindo uma multidão. Você está seguindo. Se você parar para prestar atenção, eu não estou dizendo que você segue alguém em alguma dessas ferramentas da internet aí, não. Eu estou dizendo que você segue. Você vai caminhando. Você se envolve. Mas eu pergunto para você, qual o interesse, qual a motivação dessa galera que você está seguindo? E hoje nós estamos falando para jovens, né? Posso até mudar um pouco o vocabulário. Da turma, da galera, da malta. Qual a motivação? E para nós também, né, que já somos jovens maduros, qual é a nossa motivação? E aqui, meus queridos, eu quero ressaltar
algo que é marcante nessa primeira turma, nessa primeira multidão, nessa primeira galera que foi atrás de Jesus por interesse. Vamos lá. A primeira multidão veio até Jesus só em busca de cura e libertação. A primeira multidão foi até Jesus em busca de cura e libertação. Em um segundo momento, essa mesma multidão, essa mesma malta, voltaram até Jesus, não porque estavam interessados no reino que ele anunciava, mas no pão que ele havia multiplicado. O texto diz que, no dia em que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, sabe quantas pessoas foram alimentadas? 5.000 pessoas. E deixa eu abrir o seu entendimento. A conta aqui é só de homens. Porque nesse tempo, as mulheres, as crianças, os idosos não entravam na conta. Imagine você, uma multidão de 5.000 homens, e com certeza alguns estavam com suas esposas, com seus filhos, com seus idosos. Era uma multidão gigantesca que voltou até Jesus. Eles já haviam ido até Jesus atrás de cura, de libertação, de solução de problemas. Agora eles voltam novamente até Jesus e ficam, todos eles extasiados. Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus está mostrando os valores do reino. Mas de repente a palavra de Deus diz que o coração de Jesus vê aquela multidão faminta e diz assim para os discípulos: olha, temos que alimentá-los. E eu vou ser sincero para vocês aqui, entenda o que eu vou dizer. Eu não queria ser discípulo de Jesus naquela época. Porque Jesus fazia uns pedidos doidos. Não é não? Tem 5.000 pessoas aqui, tinha muito mais, né? Sei lá, deve ter 10.000, 12.000. Jesus vira para os 12 e fala assim: ó, vai lá e alimenta eles. Senhor, ei, não dá. Essa multidão já havia procurado Jesus para cura e libertação. Agora, eles estavam próximos de Jesus por causa do pão. E eles voltam. Porque Jesus os repreende dizendo assim: vocês voltaram novamente, não porque vocês estão interessados no reino, mas porque vocês estão interessados no pão que eu dei para vocês. Essa mesma multidão, quando Jesus entra em Jerusalém, eles cortam partes de árvores e ovacionam Jesus entrando em Jerusalém, dizendo assim: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A mesma multidão. A mesma multidão. E essa mesma multidão estava na presença de Pôncio Pilatos, gritando: crucificam. Crucificam. Uau, Zé. Eu pergunto para você, você acha que o encontro que aquelas pessoas tiveram com Jesus alterou alguma coisa na vida delas? Você percebe a oscilação de reações delas para com Jesus? Jesus era o mesmo. Desculpe. Uma grande multidão que procura cura e libertação, uma grande multidão que vai lá para se alimentar do pão que Jesus oferece, uma grande multidão que o recebe dizendo: Hosana, Hosana aos filhos de Davi, uma grande multidão que grita: crucifica-o, crucifica-o. E sabe o que acontece? Quando Jesus morre, é crucificado, é sepultado, ele volta ressuscitado.
Ele se reúne com os seus discípulos, e no livro de Atos, no capítulo 1, diz que no dia da descida do Espírito Santo, sabe quantas pessoas que estavam esperando a descida do Espírito Santo? Aproximadamente 120. Cadê a multidão? Cadê a multidão? Cadê a multidão que seguiu? Cadê a multidão que foi curada? Cadê a multidão que foi liberta das possessões demoníacas? Cadê a multidão que foi alimentada pelo pão que Jesus ofereceu? Cadê a multidão que gritou, Hosana, Hosana nas alturas? Cadê aquela multidão? Se resumiu a 120 pessoas. Jesus era o mesmo que eles haviam procurado para ter seus problemas resolvidos, porém agora, onde estava toda aquela turma, toda aquela malta? Agora eles o rejeitavam. Queridos, mesmo hoje, existem muitas pessoas que estão agindo da mesma maneira que o povo daquela primeira multidão. Vou repetir, mesmo hoje, existem aqueles que estão imitando, que estão seguindo o mesmo caminho daqueles que compunham a primeira multidão. Só procuram Jesus quando precisam dele. Procuram Jesus para que ele os liberte, para que ele os cure, para que resolva seus problemas, para que satisfaça os seus desejos, mas logo, 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 voltam as costas para eles, voltam a viver da mesma forma que viviam, seguindo seus próprios pensamentos. Meus queridos, a menos que eu me engane, o resultado na vida dos que fizeram parte dessa primeira multidão deve ter sido o seguinte. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu me coloquei no meio dessa multidão de interesseiros. Tomara que você não seja interesseiro. Tomara que você não busque Jesus só por interesse. Eu me coloquei no lugar daqueles interesseiros e parece que eu fui caminhando pelas ruas de Jerusalém e eu fui seguindo aquela multidão de pessoas que estavam vendo Jesus levando a cruz. Eu fui me esgueirando, eu fui passando por meio das pessoas, olhando. Como eu sou pequenininho, eu fiquei na ponta dos pés assim, olhando enquanto Jesus ia caminhando para o Gólgota. E quando Jesus chegou lá em cima, todo ensanguentado, todo moído pelos meus pecados, eu escutei o barulho do martelo. Eu escutei o barulho do martelo batendo nos cravos que cravaram a mão de Jesus. Eu estou lá no meio da multidão. Eu estou olhando tudo aquilo. Eu estava lá no meio da multidão. Eu vi a hora que levantaram a cruz. Eu vi a hora em que o soldado romano pegou a lança e perfurou o lado dele. Eu vi a hora em que ele, agonizando, disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu vi a hora em que ele disse: está consumado. Mas eu estava naquela multidão dos interesseiros. Eu estava no meio daquela multidão de interesseiros. E sabe o que aconteceu depois daquele espetáculo horrendo, horrível? Eu voltei para casa. E sabe o que é que a minha vida mudou? Nada.
Não mudou nada. Eu continuei levando aquela vidinha que eu levava, desfrutando que Ele tinha me curado, desfrutando que Ele tinha libertado o meu filho que era endemoniado. E continuei pensando só no meu umbigo. E continuei pensando só em mim. Eu, no encontro que eu tive com Jesus, eu vibrei. Eu fui um dos que cortou palmas e disse hosana. Mas tudo aquilo lá foi momentâneo. Não mudou nada na minha vida. Agora eu queria chamar a sua atenção, meus queridos, para a segunda multidão. Veja o que está nos versos 37 e 38. Diz assim. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais. 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 Volta um pouquinho. Espera aí que acho que faltou. Desculpa, acho que faltou. Não é o 37 e 30. Não, está ali, sim. Mas eu vou ler aqui, olha. Diz assim, olha. E ouvindo eles, a multidão, isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Perceba o seguinte, diferente da primeira, esta estava, como diz o texto, compungida. E foi interessante, porque sexta-feira eu estava conversando com um irmão e eu falei essa palavra. E o irmão disse assim, tem palavras na Bíblia que é difícil da gente entender, não é? E eu falei assim para ele, olha, quando eu era mais novo, porque eu sou novinho ainda, quando a gente tinha uma palavra que a gente não entendia, a gente ia atrás do dicionário. E o dicionário era dessa grossura. E como eu era pobre que nem rato, a gente não tinha dinheiro para comprar um dicionário, quando eu queria consultar o dicionário, eu ia na biblioteca do bairro. Agora, hoje, você tem na mão. E o que é alguém compungido? Sabe o que é uma pessoa compungida? É alguém que está com uma tristeza que leva ela a ficar aflita. O que o texto está dizendo é o seguinte, aquelas pessoas, algumas das pessoas que estavam nessa segunda multidão, quando ouviram falar o discurso de Pedro, sabe o que elas ficaram? Elas ficaram aflitas. O coração delas se entristeceu a ponto de elas ficarem aflitas por terem consciência do que haviam feito com Jesus, negando ser Ele o Cristo de Deus. E o resultado não poderia ser outro. Olha, estou trabalhando com o resultado. A primeira malta, a primeira turma dos interessados, qual foi o resultado? Acabou tudo, eu voltei para casa e fui tocar minha vida. Essa segunda, ela é levada ao arrependimento. Ei, moçada, dos 15, Tiago, eu acho que é o mais novo, dos 15 até os 88, moçada dos 15 aos 88, ei, a turma que você está andando, está te conduzindo ao arrependimento? A turma com quem você anda, a multidão que você faz parte, está te levando ao arrependimento? Ei, se tiver só no oba-oba, cuidado. Se tiver só na festinha, cuidado. Se tiver produzindo alegria passageira, cuidado.
A tristeza e a aflição dessa segunda multidão era por aquilo que elas tinham feito para Jesus, e não pelo que Jesus tinha deixado de fazer por elas. Olha que coisa interessante. A tristeza dessa segunda multidão não era por causa do que Jesus tinha deixado de fazer por elas. Entendeu, Ana? A tristeza deles era por causa daquilo que eles tinham deixado de fazer para Jesus. É totalmente inversa, são duas multidões totalmente diferentes. Cabe aqui uma pergunta. O que o nosso encontro, o meu encontro, o seu encontro com Jesus tem produzido em você? Rapaz, e andar com Jesus, que nem diz o Emmanuel, é uma aventura. É um negócio tremendo. Vou dar um testemunho. Não é testemunho, é testemunho. Ontem eu estava em casa, estou lá com o meu computador, estou fazendo pesquisa, estou lendo, minha mulher, você não larga disso, você não sai de cima disso, para, descansa um pouco, e papapá. Eu estou lendo, e aí me veio uma ideia na cabeça. Abri o WhatsApp e entrei em contato com algumas pessoas. E daqui a pouco começaram a cair as respostas para aquilo que eu tinha colocado. Plá, 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 plá. Falei, yes! Joia! Legal! Isso é de Deus! Tá bom. Fui dormir, acordei hoje pela manhã, escovei o dentinho, tomei um cafezinho, catei o carro sozinho, precisei esperar a chuva passar para entrar no carro, porque bateu um temporal lá na Amadora que vocês não imaginam. Entrei no carro e estou vindo. Eu e Deus. Passei o túnel, subi. No que eu subi, o Espírito Santo fez assim. Eita, que hora para falar comigo? Estou indo para o culto. Ele virou para mim e falou, você viu o que você fez ontem? E o quê? Você viu o que você fez ontem? Você acha que aquela mensagem que você mandou, você precisa? E sabe o que vai acontecer hoje, a hora que eu sair desse culto? Vou passar vergonha. Catar o mesmo grupo. Mesmas pessoas. Escreveu, desculpa aí, tá? Eu pergunto para você, o que teu encontro com Jesus mudou em você? Essa galera que você está andando, a turma que você está, mudou o quê? Produziu o quê em você? Depois da cura que Ele já deu para você, porque Ele deu para mim. Depois da libertação que Ele deu para você e deu para mim. Depois de ter trazido a solução para tanta coisa que você pediu e eu pedi. O que mudou na sua relação com Ele? Você está mais próximo dEle? Você está andando mais próximo das pessoas que estão andando com Ele, que tiveram realmente o coração compungido? Ou você está se afastando? Deixa eu ir para o final aqui. Eu fui pesquisar, e a palavra vigiar aparece 61 vezes na Bíblia. 61 vezes aparece a palavra vigiar. É muita coisa. E o significado da palavra vigiar é um aviso para permanecer acordado, para permanecer alerta, sóbrio, totalmente contrário daquele que está dormindo, daquele que está olhando para o nada, inconsciente, indiferente, porque está acontecendo ao seu redor. A Bíblia está dizendo vigia. Talvez alguns possam se perguntar, o porquê que você deu o título Escolha Bem a Sua Malta?
E por que você faz agora uma citação a respeito da palavra vigiar na Bíblia? A resposta é simples, meu querido. Para chamar a sua atenção e a minha atenção para o perigo cada vez mais eminente entre nós cristãos. O perigo de fazer parte da multidão errada. É um perigo. E vou te dizer, tem muita gente se embrenhando por esse caminho. Fazendo parte da turma errada. O reverendo e pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, um homem muito sábio, no seu comentário sobre o livro de Atos, destacou algo que fazia parte daquela multidão, nascida no dia de Pentecostes. O equilíbrio. Ontem, Emanuel, no podcast, falou a respeito de equilíbrio. Nós falamos a respeito de equilíbrio ontem. Equilíbrio em tudo que se faz e tudo que se vive. E que hoje se vê cada vez menos no meio dos crentes. Gente, me perdoem, pastor, me perdoe. O que existe de crente desequilibrado é impressionante. É impressionante. E é desequilíbrio em tudo. É desequilíbrio emocional, é desequilíbrio financeiro, é desequilíbrio sentimental, é desequilíbrio em tudo quanto é lugar que passa. Mas faz parte da multidão dos crentes, dos frequentadores de igreja, dos frequentadores de culto. Muitos falam, muitos até pregam uma coisa e vivem outra. Totalmente contrária àquilo que fala e àquilo que prega. É uma realidade dura, gente. É preciso ter muito cuidado, é preciso prestar muita atenção aos alertas que Jesus deixou, e aqui eu encerro com 2 textos. E eu vou te dizer, esses 2 textos me arrebentam. Me arrebentam. Primeiro texto, Mateus capítulo 7, verso 21. Veja o que está escrito. Leia aí. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ei, presta atenção. Não é falar. Não é ter a boca cheia de versículo. Não é ter a boca cheia de hino, de canto. Um dia fui numa loja de chinês, aí quando a gente estava preparando o retiro lá, Manuel, fui parar lá em Massamá, atrás de uma loja de chinês, lá para comprar as lembrancinhas para a gente enviar para o pessoal lá do retiro. E estou lá e daqui a pouco começo a escutar hino. E cantava alto, e cantava, daqui a pouco passa alguém lá, uma brasileira, de fone de ouvido, em altos brados. Eita, glória a Deus, né? Deixa ela louvar. Ei, mas Jesus está dizendo, cara, não é só falar, é fazer a vontade do meu Pai. Ei, a galera que você faz parte, está fazendo a vontade do Pai? Se não estiver fazendo a vontade do Pai, você está na galera errada. Sai dela. Foge dela. E o segundo, esse então, arrebenta. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. E o profetizar aqui, meu querido, sabe o que é? Falar de Jesus, pregar. Em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quero encerrar dizendo o seguinte, perguntando para você.
Você faz parte de que turma? Qual multidão você está fazendo parte? A multidão dos aproveitadores, a multidão dos interesseiros, hein? A multidão daqueles que eu quero cura, eu quero libertação, eu quero que o Senhor resolva o meu problema, eu quero que o Senhor me arrume uma casa que eu estou precisando, eu quero que o Senhor arrume meu casamento que eu estou precisando, eu quero. E Deus é maravilhoso, o amor, a misericórdia do Senhor é gigantesca, e às vezes Ele vai dando, esperando que você acorde e fala, cara, que legal, eu vou seguir. Tomara que Jesus me encontre e te encontre. Ao invés dele dizer isso para nós, ele diga assim para mim e para você: vinde, 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 bendito, bendita do meu Pai. É isso que vai valer a pena. Então, meu querido, você jovem, preste atenção. Você jovem dos 15 aos 88. Vamos aumentar um pouquinho, vamos arredondar para 90, né? Você dos 15 aos 90. Qual é a turma que você está seguindo? Tome cuidado. Siga a turma certa. Que nessa manhã, se você estiver andando na turma errada, possa acontecer com você o milagre do Pentecostes. E o milagre do Pentecostes aqui, que eu quero chamar a sua atenção, não é o derramar do Espírito e ouvir falar em línguas estranhas. Tomara que o milagre do Pentecostes que venha sobre você, sabe qual que é? O do compungir-se, do quebrantar o seu coração e falar assim, cara, eu me arrependo. Eu quero andar na turma legal. 3.000. Nesse dia, se você continuar lendo o livro de Atos, não muito tempo depois, mais 5.000. Pessoas que tiveram seu coração mudado e quebrantado. Isso aconteça na minha e na sua vida todos os dias. Amém? Pai amado, eu quero em nome de Jesus, Senhor, te agradecer por esse tempo, pela tua palavra, Senhor. Tua palavra tão rica, tão poderosa, Senhor amado. Pai, o Senhor sabe da nossa luta para estarmos na multidão certa, Senhor. Nós sabemos que não é fácil, Senhor, o apelo da outra multidão é muito grande, é muito forte, Senhor. Mas, Pai, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a estar na multidão certa, Senhor. Na multidão dos remidos, na multidão dos lavados e remidos no sangue de Jesus, ó Pai. Para que naquele dia glorioso, quando o Senhor vier, Senhor, o Senhor diga para nós o seguinte: vinde benditos do meu Pai. É isso que nós queremos ouvir, Senhor. E livra-nos, Senhor, do ativismo religioso, Senhor. Do fazer, e depois ouvir de Ti, eu não Te conheço. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.